Ele estava há anos com dor, não semanas, não meses, anos. Ele morava em outro país e constantemente ia à podologia porque sentia incômodo no dedo, sempre a mesma região, sempre o mesmo ponto, sempre a mesma dor. Ele me disse algo que ficou gravado na minha mente, sempre doía, sempre, e o mais forte de tudo, é que a outra unha do pé já tinha sido operada, fizeram extração completa, retiraram toda a unha, uma dissectomia total. Ele pensou que com isso o problema acabaria, mas não, o outro dedo também começou a doer, e ele já conhecia aquela dor, sabia como começava, sabia como evoluía, e o que mais dava medo, era que acabassem retirando outra unha. Durante anos ele buscou ajuda, ia à podologia, faziam limpezas, cortavam a unha, aliviavam momentaneamente, mas a dor voltava, sempre voltava. Esse tipo de dor constante não afeta apenas o pé, afeta a forma de andar, a maneira de calçar os sapatos, a confiança, a paciência. Imagine viver com um incômodo permanente no mesmo ponto durante anos, e ninguém conseguir dizer exatamente o porquê. Se você se interessa por casos reais onde o problema não é o que parece, onde por trás de uma dor, existe algo que nem todos conseguem detectar, inscreva-se e me acompanhe, porque o que encontrei neste caso, estava escondido há anos. Ele já estava resignado, pensava que aquele dedo terminaria igual ao outro, pensava que mais cedo ou mais tarde voltariam a operá-lo. Mas o que ele não sabia, é que o problema não era exatamente a unha, e quando finalmente chegou à Colômbia, e passou pelo meu consultório quase por acaso, tudo começou a mudar. Depois que operaram a outra unha, ele pensou que pelo menos este dedo seria salvo, mas não foi assim. De tempos em tempos o incômodo voltava, aquele ponto exato do dedo, onde sentia pressão, onde sentia que algo não estava certo, e ele fazia o que qualquer pessoa faria, buscava ajuda, ia à podologia no país onde morava, faziam limpezas, cortavam a unha, lixavam as bordas, diziam que estava tudo bem, e por alguns dias parecia melhorar, mas depois, a dor voltava, sempre voltava. Isso é o mais frustrante para um paciente, não é a dor pontual, é a repetição constante do problema. Imagine ir uma e outra vez à consulta, ouvir que a limpeza foi feita corretamente, e mesmo assim sentir que algo continua incomodando. Ele me contava que às vezes colocava os sapatos, e já sabia que o dia seria desconfortável, andava diferente. Apoiava o pé com cuidado, evitava certas atividades, mas ninguém encontrava a verdadeira origem da dor, e aqui há algo muito importante. Nem todas as dores na borda da unha são causadas apenas pela unha, às vezes o problema está em algo que não se vê à primeira vista, algo que pode permanecer ali por anos, se não for trabalhado em profundidade. Ele começou a se resignar, pensou que era a anatomia dele, que talvez o dedo fosse assim mesmo, que talvez tivesse que viver com aquele incômodo permanente. E isso é o mais preocupante, quando uma pessoa começa a normalizar a dor, porque o corpo não foi feito para viver com dor constante. A dor é um sinal, um aviso, mas quando esse aviso vira rotina, o paciente deixa de buscar respostas. E foi isso que quase aconteceu, até que algo inesperado aconteceu. Ele se mudou, e foi justamente essa mudança de país que o levou, quase por acaso, até o meu consultório. E o que encontrei naquele dia, explicava perfeitamente porque a dor nunca tinha ido embora. Ele não veio me procurando diretamente, não chegou com uma consulta marcada semanas antes, não veio por indicação médica formal. Chegou quase por acaso, tinha se mudado para a Colômbia. Novo país, nova rotina, novo começo, e como muitas pessoas quando mudam de cidade ou país, começou a buscar serviços perto de onde morava. Uma familiar dele morava perto do consultório. Um dia ele passou pela região e decidiu entrar. Não veio convencido de que desta vez seria diferente. Não veio com grandes expectativas. Veio com algo muito mais comum, esperança misturada com resignação. Entrou, perguntou se havia disponibilidade, e naquele mesmo dia eu pude atendê-lo. Lembro que quando ele se sentou, não começou falando imediatamente da dor atual. Começou contando a história dele, a cirurgia no outro dedo, os anos de incômodo, as visitas repetidas à podologia, as limpezas que não resolviam o problema, e repetia a mesma coisa uma e outra vez, sempre doía ali, sempre. Não era uma dor extrema todos os dias, mas era um incômodo constante, persistente, irritante, daqueles que nunca desaparecem completamente. Enquanto ele falava, eu observava o dedo com atenção. À primeira vista, parecia um caso comum. Uma unha que precisava de limpeza, uma borda levemente incômoda. Mas algo não batia.
A história não correspondia ao que se via superficialmente, porque quando alguém vive anos com a mesma dor no mesmo ponto, e já passou por várias limpezas, o problema quase nunca é superficial. Expliquei que antes de fazer qualquer procedimento, eu iria avaliar com calma. E foi nesse momento, ao observar com mais profundidade, que entendi por que aquela dor nunca tinha ido embora. Não era apenas a unha, havia algo mais. Algo que estava ali há anos, sem que ninguém tivesse realmente removido. Quando comecei a examinar o dedo com mais detalhes, entendi que o problema não estava no que se via, mas no que nunca tinha sido trabalhado em profundidade. À primeira vista parecia uma unha normal, com um leve incômodo na borda, nada alarmante, nada extremo, mas quando apalpei a região, senti algo diferente. Havia tecido aderido, pele espessada, endurecida, compacta. Isso não era recente. Estava ali há muito tempo, e naquele momento tudo fez sentido. Não era apenas a unha crescendo contra a pele, era a pele que havia se acumulado durante anos, formando uma espécie de barreira rígida, que gerava pressão constante. Isso é conhecido como onicofose. É um espessamento da pele ao redor da unha, que quando não é tratado corretamente, pode permanecer por anos, e se tornar a verdadeira causa da dor. Por isso, as limpezas superficiais não funcionavam, cortavam a unha, lixavam a borda, mas ninguém tinha aprofundado o suficiente para remover aquele tecido que estava incrustado e aderido há tanto tempo. E quando o tecido permanece ali por anos, o corpo se acostuma. Mas a dor continua. Naquele momento expliquei o que eu estava vendo. Disse que o problema não era exatamente a anatomia dele, nem que o dedo sempre seria assim. Havia uma causa clara, e o melhor de tudo, tinha solução. Se você se interessa por esse tipo de caso onde o problema não é o que parece, onde uma dor de anos tem uma explicação que nem sempre é evidente, inscreva-se e me acompanhe. Aqui compartilho casos reais e explico o que muitas vezes não é detectado à primeira vista, porque o que aconteceu depois nesse procedimento foi a chave para que aquela dor desaparecesse completamente, e foi aí que decidi aprofundar. Depois de explicar o que estava acontecendo, eu disse algo bem claro: vou trabalhar um pouco mais profundo do que normalmente se faz em uma limpeza básica. Ele concordou, não estava com medo, estava esperançoso. Comecei o procedimento com cuidado, como sempre. Primeiro liberando a borda da unha, retirando o superficial, e depois, comecei a aprofundar. Foi aí que apareceu o que estava causando dor há anos. Tecido aderido, compacto, preso no fundo do canal lateral da unha. Não era algo recente, não era uma inflamação nova, era a pele que estava ali há muito tempo. Enquanto eu trabalhava, ele repetia o que tinha dito no início: sempre doía ali, e era exatamente naquele ponto que estava o tecido profundo. Esse tipo de pele, quando não é removido corretamente, age como um corpo estranho permanente, gera pressão, irrita a borda, faz qualquer sapato parecer desconfortável. Por isso, cada vez que fazia uma limpeza superficial, a dor melhorava por alguns dias, mas depois voltava, porque a origem continuava ali. Continuei trabalhando com precisão, removendo cuidadosamente aquela pele aderida que estava ali há anos. E no momento em que liberei completamente o canal lateral, ele fez algo que nunca vou esquecer. Respirou fundo. Não foi dramático, foi natural, mas foi diferente. Ele disse: já não sinto essa pressão. Esse tipo de alívio não vem de algo superficial, vem quando você realmente encontra a causa. Terminamos o procedimento deixando a área completamente limpa, liberada e sem aquele tecido profundo que havia causado dor constante por anos. Mas o que aconteceu quando ele se levantou, foi o que realmente confirmou que desta vez tinha sido diferente. Quando terminamos, pedi que ele ficasse sentado por um momento antes de se levantar. Muitas vezes, depois de liberar um tecido que causou pressão por anos, o corpo precisa de alguns segundos para se adaptar à nova sensação. Ele ficou em silêncio. Olhava para o dedo, movia levemente o pé. Não dizia nada, mas sua expressão tinha mudado. Pedi que colocasse os sapatos, e aquele foi o momento decisivo. Durante anos, colocar os sapatos era sinônimo de incômodo, depressão, de antecipar a dor. Ele se levantou, apoiou o pé, deu um passo, depois outro, e me olhou surpreso. Ele disse algo que ainda lembro exatamente como falou: aquela dor que senti por tanto tempo, foi embora completamente. Não disse que melhorou, não disse que diminuiu um pouco, disse que tinha ido embora, completamente. Às vezes os pacientes se acostumam tanto com a dor crônica que esquecem como é não senti-la, e quando ela desaparece, a mudança é imediata. Era visível na forma de andar, na postura, no tom de voz. Não era apenas alívio físico,
Era descanso, descanso depois de anos sentindo o mesmo ponto incômodo, a mesma dor repetitiva, a mesma frustração. E o mais importante desse caso é isto: ele não precisava de outra cirurgia, não precisava remover a unha, não era um problema irreversível. Era um problema que ninguém tinha tratado em profundidade, uma pele que estava ali há anos, que ninguém tinha removido corretamente, e que era a verdadeira causa da dor. Esse tipo de caso me lembra algo fundamental. Muitas vezes o problema não é o que parece à primeira vista, e quando a causa real é encontrada, a solução pode ser muito mais simples do que o paciente imagina. Se você se interessa por casos reais, onde a dor crônica tem explicação, se quer entender o que está por trás de incômodos que parecem normais, mas não são, inscreva-se e me acompanhe, porque cada caso tem uma história, e muitas vezes, a diferença está em olhar um pouco mais fundo.